está aqui mais uma vez falando com a Alice Cereja, que é expert no assunto. A gente vai trazer ela hoje para a nossa jornada profissional e a gente vai falar um pouquinho de restaurantes sustentáveis de ciclo fechado. Alice, seja bem-vinda, tá? Obrigada pelo convite. Imagina, Alice Cereja é cozinheira. Se você quiser me corrigir, tá? Você corrige, não tem problema. Pode ver. Alice Cereja é cozinheira e escritora, nascida em São Paulo. É formada em nutrição pela USP, Escola de Saúde Pública, e em gastronomia na Universidade AMB Morumbi. Proprietária da Enoteca São Vincent e cofundadora da Feira Natureba, que todo mundo que puder vai conhecer, pessoal, que é tipo assim, excelente. Do projeto Criado Solto e consultora do Núcleo de Direitos Humanos da Comissão da OAB. Super Dicas para Entender Vinho foi seu primeiro livro publicado pela editora Saraiva em 2017 e seu documentário longa Free Range foi lançado em 2020 com parceria do diretor e fotógrafo Fábio Cano e aborda a realidade da agricultura limpa e do vinho natural do Brasil. Tá? Primeiro, parabéns, Thalys, por todo o trabalho que vem desenvolvendo, por ser referência, né, para as pessoas e por estar fazendo assim um trabalho. Eu consegui uma vez, eu costumo brincar, eles falam, dei um abraço nela como se fosse para vários dias, então eu sempre indico os alunos que estiver passando por São Paulo ou forem de São Paulo, tá passando por lá e, se possível, bater um papo com ela, com o pessoal também que mexe com as cartas de vinhos, que são assim, expert em vinhos. Então eu sempre indico e, se possível, encontrar ela lá vai ser assim o ápice de tudo, né, Liz? Liz, para a gente começar pensando, né, como a gente vai falar em restaurantes sustentáveis, a Enoteca, ela ela pauta para esse ciclo fechado, né? A gente coloca aqui uma pergunta para você: como surgiu e quando surgiu a Enoteca? Bom, o projeto começou em 2006 e efetivamente mesmo, com tudo aberto e etc., começou em 2008. Então já faz um tempinho aí, né? Fazem mais de 14 anos. Eu digo projeto porque, assim, na verdade, toda a ideia da construção do espaço, dos produtos e etc., e até mesmo reforma, né? Tudo isso demorou muito, né? Então foram 2 anos aí para tirar do papel, e aí em 2008 a gente abriu o restaurante. Perfeito. Liz, a gente viu que você tem um menu que ele é um pouco, ele é sazonal, ele não é um menu fixo, né? E como é pensado esse menu? Bom, quando eu pensei justamente no projeto da Enoteca, a ideia foi tentar unir um pouquinho dos 2 mundos que eu vinha, né, que não se conversavam, que era a gastronomia e a nutrição. Eu brinco, né, porque inclusive eu fiz as 2 faculdades juntas, eu fazia a gastronomia de manhã e nutrição à noite. Não tinha vida social, né, não tinha vida praticamente, mas foi muito interessante porque me deu a visão dos 2 mundos. E são 2 mundos que até hoje não se conversam muito bem, né, a questão da saúde e a questão da gastronomia. Então, toda a ideia da Enoteca foi justamente tentar montar um restaurante onde a saúde e a gastronomia estivessem juntos, mas não com aquela ideia de gastronomia funcional ou, enfim, até do fitness que tinha nos anos 2000, né, que é quando eu me formei, quer dizer, quando eu comecei as faculdades. A ideia era justamente tentar fazer um projeto de um restaurante que conseguisse aliar essas 2 coisas, mas com um viés sustentável, né? E, na verdade, esse que é o grande mote da Enoteca, ser um projeto de restaurante sustentável. Porque se a gente for imaginar o que é um restaurante, talvez seja um dos estabelecimentos menos sustentáveis que existem, né? Por diversas razões. Desde, assim, da lavagem de guardanapos, a utilização do mesmo ingrediente no mesmo prato durante muitos anos, a utilização de bebidas industriais, enfim,
gigantesca a lista do porquê que um restaurante não é um estabelecimento sustentável, né? Desde a cadeia de produção até mesmo toda a parte da execução, né, no salão. Com base nisso, uma das coisas que a gente faz na Enoteca é justamente ter optado por um menu sazonal. Não existe sustentabilidade com menu fixo. Esse é um dos grandes erros dos restaurantes, inclusive dos restaurantes que se dizem sustentáveis, manter um menu fixo. Você só consegue um menu fixo quando você tem uma segurança de uma colheita estável e padronizada. E isso você só consegue com agricultura convencional e com um sistema de distribuição moderno que a gente tem hoje em dia, que é justamente de uma cadeia de distribuição muito longa. Né? Então, o produto sai do produtor e passa por 5, 6, 7 mãos até chegar no restaurante. Então, poucos distribuidores grandes distribuem muito de pouca coisa, que é o princípio da monocultura aplicado a tudo, né? Baseando o menu na sazonalidade, ou seja, no que a natureza realmente dá para a gente começa a ver que é impossível ter um menu fixo, né? Então, a gente optou por ter um menu que vai variar de acordo com as variantes, né? Pode parecer redundante, mas é isso. Com a sazonalidade, com as temperaturas. Então, por exemplo, a gente não está aqui hoje, né, num alto inverno, mas a gente está com uma temperatura muito baixa. Isso também tem que alterar o menu, né? A maneira com que você come influencia diretamente a sua saúde, o seu humor. Então, hoje, por exemplo, provavelmente eu vou chegar lá e a gente vai optar por transformar algumas coisas em caldos, fazer coisas que tenham mais um apelo quente, oferecer bebidas destilados, oferecer vinhos mais pesados, mais alcoólicos. Tudo isso é uma maneira de ver a comida não como um quadro na parede, né, mas justamente como uma coisa que modifica. E essa sazonalidade, você tem a sazonalidade grande, né, de primavera, verão, outono, inverno, e você tem a sazonalidade real, que é você ter uma horta, você trabalhar com produtores agroecológicos. Então, por exemplo, às vezes a sazonalidade não é o que a gente vai trabalhar nessa primavera, é o que o produtor vai plantar e vai colher nessa primavera. Ou então, o que a minha horta está dando nessa primavera. São coisas muito diferentes. Da mesma maneira que às vezes a gente tem safra, sei lá, de fava aqui na nossa horta, e isso termina em uma semana, né? Então, depois disso, a gente já tem que mudar o menu de novo. Então, eu sempre brinco que uma das principais coisas que a gente tem que fazer quando imagina um restaurante sustentável, é principalmente para gente que é cozinheiro, que é chefe, né, que é nutricionista, é tirar um pouco do ego de lado e lembrar que realmente o nosso único papel é transformar aquilo que a natureza está dando para a gente. Não pode ser o contrário, né? A gente não pode impor a nossa vontade ao tempo natural, à natureza, à agricultura, aos produtores. E é isso que se tornou o restaurante, que se tornou o chefe de cozinha, né? Personagens extremamente egóicos que brincam de impor suas vontades técnicas e criativas à natureza. A gente faz exatamente o contrário. É bem diferente, quer dizer, é bem difícil trocar essa chavinha, mas quando você troca, você percebe que você tem que ser muito mais ágil, muito mais criativo, ter muito mais técnica, muito mais repertório de receita, porque às vezes você termina num dia com uma caixa que chega e você tem que brincar com aquilo, né? Então, é um esquema muito diferente, mas que faz com que a gente tenha, inclusive, mais liberdade e mais criatividade dentro da cozinha. Né? Então, os menus, por exemplo, na Enoteca, hoje, a gente não divide mais por estações e eles vão mudando de acordo com que as coisas vão se apresentando para a gente. O que a gente colhe na nossa horta, o que a gente pega dos pequenos fornecedores, que a gente só trabalha com um pequeno produtor agroecológico e familiar ao redor do estado de São Paulo, e a partir disso é que a gente faz o menu. Então, todos os dias a gente tem reunião, vê o que vai ficar, vê o que vai sair. Tem o famoso grupinho do WhatsApp da cozinha, né, que está sempre sai a prejereba com fubá de milho crioulo e entra a sororoca, blá, 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 blá.
né? Porque é uma mudança diária. Não que isso seja necessário, tá? Porque muito restaurante também fica mudando, menu novo todo dia, e às vezes joga um monte de coisa fora, né? Isso também não é sustentável. Ai, perfeito. Então é muito legal. Você falou um pouco de liberdade, né, e criatividade. Isso também ajuda, né, quem trabalha na cozinha a estar desenvolvendo isso, porque se a gente parar para perceber, se tem um menu fixo, a gente fica ali estagnado nesse ponto do cardápio e a gente acaba eliminando um pouco dessa criatividade das pessoas até que trabalham na cozinha e entender Exato. esses produtos sazonais. E, Liz, vocês plantam tudo que serve ou não tem como hoje, né? Bom, daria, mas eu não quero. São duas coisas diferentes. Quando eu comecei as hortas, eu comecei a plantar aqui em 2015. Porque assim, essa piração é sem fim, né? Você sempre vai querendo ir mais a fundo no negócio. Quando eu consegui converter a cozinha para 100%, né, de orgânico, artesanal e de pequeno produtor, foi assim, quase automático eu falar, puta, ferrou, eu preciso plantar. Não só pela questão óbvia do ter uma horta, porque é legal e porque, enfim. Primeiro, eu, por exemplo, eu sou a típica criança que nasci em apartamento, eu realmente nasci em apartamento. Né? O pessoal acha que eu tenho aí toda uma história com... Não tenho. Meus pais tinham horta em casa quando eu era criança, mas assim, eu sou urbana, nasci na cidade, nasci a 2 quadras do restaurante, né, inclusive, e eu senti uma necessidade muito grande de poder ter repertório prático para poder entender certas coisas, e inclusive entender mais da necessidade dos produtores e entender mais dos ciclos naturais para poder fazer menus mais consistentes. Mesmo nós, como nutricionistas ou como chefes de cozinha, a gente tem aí uma falta muito grande, que são dos conhecimentos que hoje as pessoas chamam de conhecimentos ancestrais, ou conhecimentos empíricos, que é, por exemplo, se resume às vezes a coisa simples do gênero, quando eu planto meu feijão. Como eu sei que eu posso já tirar a batata do chão, né? O que eu posso comer dessa planta? Eu posso comer a raiz? Eu posso comer a folha? Quando que eu vou colher essa erva para poder fazer meu prato? Então, isso foi uma das grandes motrizes, porque eu precisava de conhecimento prático, e não só teórico, para poder ter repertório, para poder fazer meus pratos, para poder conversar com os produtores, né, para ter mais conhecimento mesmo sobre isso. Na época, em 2014, por incrível que pareça, mesmo aqui em São Paulo, né, capital zona, onde hoje em dia todo mundo tem acesso, quem quiser e quem tem dinheiro, né, porque ainda é caro, a orgânico, em 2014 não era assim. E isso faz muito pouco tempo, né? Tinha um fornecedor de hortifruti orgânico em São Paulo. Então, essa alternativa de eu começar a plantar as minhas próprias coisas também foi uma alternativa para baixar os custos, né? Porque hoje em dia é super legal, o restaurante tem 14 anos, mas ele ficou 7 anos no vermelho. E vermelho pesado, de todo final do ano, eu repensar junto com a família se a gente ia continuar ou não colocando dinheiro num buraco sem fundo, né? E felizmente a gente decidiu continuar e hoje em dia dá super certo, a gente consegue se manter. Conseguir se manter como empreendedor de comida sustentável no Brasil já é um trunfo, né? Eu não pretendo ganhar muito dinheiro com isso, porque assim, é impossível, a gente vive num sistema que não é feito para isso, né? Eu teria que fazer outras coisas que fogem completamente do meu conceito, mas se sustentando bem já está ótimo, né? Esse que é o principal. Então, foi por conta de custo, né? Porque eu consegui baixar 2/3 do meu custo de hortifruti quando eu comecei a plantar, né? Para obter conhecimento, né, para ter mais esse repertório prático em cima das coisas agrícolas, dos calendários, do plantio, das espécies, começar a trabalhar com espécies autóctones, diferentes tipos de milho, diferentes tipos de cenoura, entender o que acontece no verão, outono, inverno, enfim. E aí, desde então, a gente começou a plantar.
Eu poderia fornecer 100% das coisas para o restaurante. Hoje eu forneço mais ou menos uns 60%, que é bastante, né? De hortifruti, parte dos vegetais, parte das frutas, leite de cabra fresco e ovos. Mas eu decidi, principalmente para as coisas de ciclo médio e ciclo longo, continuar comprando dos pequenos fornecedores. Porque se eu partir para uma horta, é por vontade e porque eu pude fazer isso. A maior parte das pessoas que estão no campo, que são agricultores, estão por condição ainda. E é parte de todo esse trabalho de ciclo sustentável, de ciclo fechado, de sustentabilidade, a gente manter as pessoas que estão cuidando da terra, da agricultura e do campo no campo. Né? Então, assim, claro que é lindo fazer agricultura urbana, claro que é maravilhoso você ter a sua própria horta para você se abastecer ou para eu abastecer o meu próprio restaurante. Mas eu sinto que eu sou mais útil continuando a fomentar os pequenos produtores do que sendo autossustentável. Ser autossustentável, autossuficiente, na verdade, né? Ser autossuficiente não necessariamente é ser sustentável quando você pensa num âmbito maior, cultural, econômico e local, né, da sua localidade, do seu estado, do seu país e etc. Então, hoje em dia, né, resumindo, eu forneço mais ou menos uns 60%, né, de tudo que a gente serve no restaurante, e todo o resto são de pequenos produtores, são mais de 400 que a gente foi visitar, que a gente compra, claro que não de todos ao mesmo tempo, mas que a gente foi fazendo essa lista e esse mapa até hoje, desde que a gente abriu a Enoteca. Muito bom. O Ian também, se quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, você pode Liz, interromper, tá? eu gostaria, falando um pouquinho sobre os fornecedores, que eu achei muito interessante, né? Que você trouxe uma abordagem que você podia ser auto, né? Você poderia produzir somente para você, mas você ainda está gerando empregos não só para os seus funcionários, mas também para os seus fornecedores. Podia contar um pouquinho mais com essa relação de como foi essa captação, de como você selecionou esses fornecedores, porque eu acho que é importante nós, né, da área da gastronomia, entender um pouquinho da importância que os nossos fornecedores têm com a gente. Você falou que aí já desde o começo que você tem alguns, em média mais ou menos são quantos hoje, você sabe? Poderia dizer assim? Então, são cerca de 400 que a gente trabalha. De novo, não é de todo mundo que a gente pede toda semana, né? Mas a gente tem muitos fornecedores para mínimas coisas. Então, assim, a tapioca flocada amazônica é um cara. O fubá de milho crioulo do Rio Grande do Sul é outro cara. Fubá de milho crioulo de São Paulo é outra pessoa. Essa pergunta, na verdade, muita gente me faz, e de novo, a gente tem que olhar para fora do âmbito da gastronomia. A comida e a bebida, na verdade, estão junto de várias coisas dentro do sistema e o modo de vida que a gente tem hoje. Então, se você for pensar em saúde, se você for pensar em educação, em lazer, qualquer coisa da nossa vida hoje em dia, ela está dentro de uma sistematização terceirizada. A gente terceirizou aquilo para alguém, ou para alguma instituição, ou para um sistema exterior. Na gastronomia, especialmente, a gente teve uma fragmentação de todos os processos que poderia ser comparado com o processo que ocorre dentro da indústria mesmo, né? O produto que chega e todas as fases que ele precisa passar para ele sair como um produto industrializado. A gente usa essa lógica da industrialização, né, e desses passos e dessa fragmentação de você destruir alguma coisa e formar alguma outra coisa padronizada para o mercado em todos os processos da vida. A agricultura é a mesma coisa, né? Então a gente selecionou espécies, a gente faz seleção no próprio produtor de alimentos bonitos ou não, né? Já é uma perda aí de mais de 30%. Você tem sucessivos distribuidores na cadeia, né, que vão colocando margem,
que vão desperdiçando ainda mais, que vão, enfim. Tudo isso faz com que, hoje em dia, a maneira com que a gente compre nos restaurantes, chefe de cozinha, cozinheiro, seja indireta. A gente perdeu a conexão com a produção, perdeu a conexão com o produtor e perdeu a conexão com o produto. Porque você tem 7 negros, né, justamente para te entregar uma alface. E aí mais ninguém sabe se é alface da flor amarela ou se é alface da flor branca. A alface da flor, será que a alface cresce? Como que é a semente de uma alface? Se planta semente de alface, né? Se a gente for parar para pensar, a gente conhece muito pouco dos alimentos que a gente come, né? E isso é só um reflexo de toda essa distância da cadeia de distribuição. Hoje em dia a gente compra as coisas e elas chegam na nossa casa. Antigamente a gente tinha que tirar o leite e fazer o queijo. Hoje você compra um queijo num saquinho plástico que um motoqueiro te entrega em casa, né? Então é outra relação com os produtos. E os restaurantes é a mesma coisa, né? Até boa parte dos restaurantes que se dizem, enfim, locais ou sustentáveis ou etc., ainda encaram a compra, o fornecimento de uma maneira extremamente fragmentada, capitalista e com base nesses conceitos de mercado que são, assim, sempre o menor preço, maior quantidade, com regras de cor, com regras de tamanho, ou então de industrialização excessiva. Né? Eu conheço um monte de restaurante 5 estrelas por aí que usa os caldos industrializados, né? Cheios de aditivo químico. Da mesma maneira que compra um monte de coisas de um fornecedor só, né? De um distribuidor só. Tem distribuidores que monopolizam cidades inteiras, que fornecem para todos os restaurantes. Isso é normal. Né, os grandes distribuidores, as grandes importadoras de alimento, as grandes distribuidoras de fruta, de hortifruti, de grãos, de especiarias. A gente vive na base desses monopólios de mercado. Só que o que acontece? Além da gente perder completamente a conexão com tudo isso, e com a produção, e com o produto em si, e com a sazonalidade, ninguém mais sabe que época que dá tomate, se tomate americano ou se é europeu, né? Enfim, além de tudo isso, a gente se acostuma a trabalhar com produtos massificados. Até mesmo os produtos de restaurante muito caro são massificados. Né? Teve muita época, todo mundo trabalhando com trufa, todo mundo trabalhando com arroz arbóreo, todo mundo trabalhando com caviar. É uma padronização, né? Mesmo num mercado de nicho de luxo. Então, a escolha, na verdade, dos fornecedores, no meu ponto de vista, para uma relação verdadeiramente sustentável, tem que partir do princípio que está tudo errado. A gente tem uma estrutura de restaurante, de hotel, de gastronomia, de alimentos e bebidas no mundo, e principalmente no Brasil, está completamente errada. Esquece, joga fora e começa de novo. O sistema de produção faz com que a gente não tenha acesso aos produtores. Até porque boa parte dos produtores não pode vender os seus produtos, né? Ou porque não existe lugar na lei para eles, como boa parte dos produtores artesanais, ou, por exemplo, produtores que são produtores agrícolas, mas não podem vender diretamente para o consumidor final, também por conta de legislação. Ou então, se ele pode, ele não tem como. O cara só produz. Como que ele vai receber alguém? Como que ele vai deixar o tomate apodrecendo na estufa para poder ir no correio te entregar alguma coisa? Né? Então, assim, todo o nosso sistema depende dessa distribuição. Todo o lance da busca de fornecedores da Enoteca, né, que resultou, inclusive, na Feira Naturebas também, tanto de vinho quanto de comida, foi fazer o caminho contrário. A gente vai até o produtor, a gente dá um jeito de levar esse produto até o restaurante, seja de carro, seja de correio, seja criando uma estrutura logística para esse produtor em específico. Dessa maneira, o custo pode parecer até mais alto no início, mas você está pagando mais o produtor e você está eliminando toda essa cadeia. Então, você está acabando com boa parte do desperdício e direcionando o seu dinheiro, que iria para 7
para o produtor que precisa estar lá plantando para a gente. Então, esse é o caminho inverso, né, que a gente faz, e é 1 a 1. Né? Então, assim, fiquei sabendo que fulano produz castanha portuguesa desidratada e faz farinha. A gente vai lá, visita, vê se o trabalho do cara realmente é um trabalho ecológico e vai criando essa relação, né? Não existe Google para isso ainda, né? Tanto que a ideia de fazer o mapa, né, da Naturebas é justamente isso, e criando um mapa de referência de produtores ecológicos, familiares, sustentáveis no Brasil inteiro, que trabalham com coisa legal. É óbvio que tem muita coisa que dá para você pesquisar. Institutos, hoje em dia tem os institutos que fazem, né, essa venda direto do consumidor, produtor-consumidor, mas você também tem muitos selos, tem muitas cooperativas, tem um monte de lugar que você pode ir e começar a pesquisar. Mas é isso. É difícil porque está fora do sistema. Se tivesse dentro do sistema, seria fácil. Né? Então, é realmente um trabalho de você ir atrás, conhecer o produtor e estabelecer essa relação. Né? Da mesma forma que a gente clama, né, por relações mais pessoais, relações mais íntimas, mas continua falando com a galera só pelo computador, só pelo Instagram, né? Na hora da sustentabilidade do restaurante é a mesma coisa. Todo mundo quer ser sustentável, mas ninguém quer passar o domingo visitando o produtor, para às vezes nem dar certo, né? Então é um pouquinho de trabalho braçal também. E é legal, né? Porque tinha uma outra pergunta que a Lisa é muito completa, assim, então eu ia perguntar como comprar de forma consciente, mas é isso tudo que você falou. Eliminar esses intermediários, tentando ir até o produtor, entrando no site da Naturevas, né, que tem mapeado a maioria dos produtores que a Lisa já visitou, e esses produtores que produzem com consciência, porque às vezes a gente também se barra, a gente acha que é um produtor assim, incrível, e a gente chega lá, né, Liz? Você já deve ter encontrado muito, chega lá, é um horror de local e tudo mais. Então, isso tudo que vem para dentro do seu restaurante, para pensar numa forma, assim, mais justa, comprar direto, sem intermediário, pensando em quem está produzindo e quanto vão ganhar, porque a partir do momento que tem muito intermediário nesse meio, você coloca lá no máximo 30%, 40% para esse produtor, para ele receber, e o resto fica no meio dessa cadeia. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Perfeito. E aí, para a gente perguntar assim para você, o que é ciclo fechado e como pensar em ciclo fechado? Bom, antes de falar em ciclo fechado, falar o que é ciclo linear, que é o que a gente vive hoje, né? Na nossa vida, na agricultura, no que a gente chama de modos de vida e de produção. Né? Então, por exemplo, você tem produção de alguma coisa, aí você transforma isso em outra coisa, você tem marketing, você tem venda daquilo, e depois você descarta. Isso é o que a gente faz com qualquer coisa, né? Desde uma maçã até um produto cosmético, até uma vestimenta. O ciclo fechado é justamente você evitar gasto de energias, desde carbono a, enfim, todas, gastos de energias desnecessários, evitar desperdício e, obviamente, dinheiro escoando, né, nessas cadeias de desperdício, e fazer o máximo para que não sobre nada aqui no final. Então, assim, o exemplo que eu sempre dou, que é um dos mais fáceis de entender, é o do cocô de passarinho. Né? Então, você tem lá o passarinho está voando, faz um cocô, naquele cocô tem uma semente, naquela semente nasce uma árvore. Naquela árvore vai se criar mais um ninho de passarinho. Isso é um ciclo fechado. Né? Na natureza, você só encontra ciclos fechados, né? Porque ela é muito mais sábia do que a gente. Na verdade, a gente até a gente só esqueceu, porque a gente está se distanciando cada vez mais do nosso estado natural, né, como ser da natureza. Então, a gente esquece isso e faz umas cagadas que nem essa. Aplicar os ciclos fechados naturais dentro de um estabelecimento, dentro da própria vida, nada mais é do que pensar justamente em como fechar essa cadeia. Então, por exemplo, eu aqui no restaurante só consegui fechar todos os ciclos quando eu tive controle
da produção, seja eu produzindo ou o controle de quem que está produzindo para mim, como que é, se é uma agricultura limpa ou não, como que é essa colheita, né, como que são esses produtos. Depois disso, toda a parte de aproveitamento e reaproveitamento feita dentro do restaurante, né? Então, assim, todas as cascas a gente utiliza, todas as ramas a gente utiliza, todas as borras de café, seja em receitas, seja em comida para as próprias pessoas que trabalham com a gente, seja em comida para os animais que vivem na horta, seja como composto, seja como sabão que a gente faz com óleo usado. Então, assim, você tem um controle de produção, você tem toda essa parte do aproveitamento e reaproveitamento dentro do estabelecimento, e eu só consegui fechar o ciclo quando eu fui para a terra de novo, porque aí você pega parte dessa produção que você não conseguiu aproveitar e reaproveitar e joga de novo na terra como composto para você poder plantar de novo. Então, a gente hoje é praticamente lixo zero na Enoteca, tudo que é reciclável a gente recicla, e tudo que é compostável vira adubo para plantar de novo, para ir de novo para o restaurante. Então, cada sistema de produção vai ter o seu próprio ciclo fechado, né? No restaurante a gente consegue fazer isso. Perfeito. E para pegar um gancho, assim, o que a indústria hoje interfere nesse ciclo fechado? Isso não é viável para eles, né? Nem um pouco. Vai ser, porque, enfim, tem muita indústria que já... Em primeiro lugar, né, a questão não é a indústria em si que é o problema, é o pensamento industrial que fez com que a gente chegasse onde a gente está, né? Então, não é segredo, né, que assim, o futuro do mundo é ecológico, porque se não for assim, a gente não vai se manter como espécie, né? E todos os sistemas industriais já perceberam isso e estão tentando fazer esses fechamentos de ciclo, mas obviamente que isso demanda uma mudança muito grande de paradigmas do que é produção, né, do que é consumo. Então, acredito que não vai ser um caminho que todas vão seguir, mas eu acho que a gente já está aí no meio do caminho de ver um novo surgimento de novas formas de consumir e de produzir, e provavelmente vão ser muito mais locais, né, porque a globalização não permite ciclo fechado. É quase impossível, né? A massificação não permite ciclos fechados. A padronização, o descarte, né? Essa nossa cultura do descarte de moda, de roupa, de pessoas, de pensamento, tudo isso não permite ciclos fechados. Então, a gente vai ter que ter uma mudança muito grande aí de pensamento para que a gente tenha essa mudança estrutural. Né? Então, assim, hoje em dia, o pensamento industrial é completamente fora do que são os ciclos fechados. Mas uma hora, com certeza, vai virar normal, né? Porque se não for assim, a gente não consegue se manter como espécie no planeta. Perfeito. Então, pensando dessa forma, tem uma ligação assim bem grande. Consumo, política e economia. Isso é muito óbvio. É isso mais ou menos o que você quer dizer. E aqui a gente também coloca como otimizar essa gestão de resíduos na cozinha. Você falou do óleo virando sabão. Eu vi também que a Liz também usa a borra do café para fazer alguma coisa também. O que é, Liz? Várias. Então, por exemplo, cascas de cítricos, de limão, de laranja, de mexerica. A gente cristaliza boa parte. A gente faz vitamina C natural, que a gente toma, a gente dá para quem quiser. A gente faz produtos de limpeza, né, desinfetante, a gente faz repelente. Eu uso também desidratado para fazer toda a base dos chás, né, das infusões herbais que a gente serve na própria Enoteca, ou então para fazer, por exemplo, as bebidas, como limoncello, vermute, etc. Borras de café, a gente utiliza na panificação, na confeitaria, para defumar coisas. Usa também no sabão, porque ela é um ótimo ingrediente abrasivo para colocar no sabão, para lavar louça. Cascas de ovos também são ótimos. O sabão a gente faz com todo o óleo reutilizado. As cascas de ovos também vão para a horta, né, para ser um composto de cálcio para a horta. Todos os talos e todas as ervas a gente faz azeite,
faz pestos. A gente tenta o tempo inteiro fazer o que a gente chama de cozinha de reaproveitamento, que é usar, reusar, sempre com uma cara de um prato de restaurante, né? Não dá para você não dá para você reaproveitar as coisas da mesma forma que a gente faz em casa, né? Em casa é muito mais fácil. No restaurante não, né? O restaurante, além do conceito, você tem que entregar uma experiência gastronômica. Como entregar uma experiência gastronômica usando um talo? Como entregar uma experiência gastronômica usando um arroz velho? Como entregar uma experiência gastronômica usando uma planta que ninguém sabe se pode comer ou não, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Ficar criando essas receitas o tempo inteiro para tentar otimizar a utilização desses ingredientes, né? Porque é muito fácil você compostar, qualquer coisa composta, até a gente composta, né? Mas para a gente compostar é quase jogar no lixo. Então, até compostar, tem todo um caminho que a gente tenta justamente para fazer esse aproveitamento, reaproveitamento, só para depois a gente colocar no composto. Liz, uma dúvida que surgiu aqui. Yeah. Você está falando, né, que você reaproveita, que você utiliza tudo, isso é muito interessante. Mas e se falta? Você tem um cardápio, né? Você falou que faz o cardápio ali quase diariamente. Já aconteceu, ou deve acontecer, não sei, de faltar na produção, tipo, acabar um ingrediente para um cardápio, para um preparo. Qual que é a solução? Como que você... Muda. Então, muda ali no meio do dia, porque nós que trabalhamos em restaurantes aí comuns, sabemos que isso é algo, entre aspas, ruins, né? Nós precisamos de alguns chefes, mais Uhum. que não se pode faltar nada, que você não pode falar que acabou para o seu cliente, que isso é uma falta de planejamento. Nossa, pelo contrário, na verdade, assim. Bom, primeiro, quando chega alguma coisa, a gente já planeja, já faz o prato e já sabe quantas porções tem. Vai acabando, todo mundo do salão já sabe. Então, assim, às vezes a gente abre a casa com 3 pratos daquela banana da terra que a gente colheu, blá, 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 blá. Acabou? Acabou. As coisas acabam. Então a gente lida assim, é muito simples. Então, e tem coisa assim, tem prato que dura uma noite, né? Tem prato que dura 3 meses, né? Porque, por exemplo, sei lá, abacate. Puta, quando tem abacate na hora, tem abacate, assim, abacate, né? Então a gente congela a polpa de abacate, serve abacate fresco, faz molho, faz um monte de coisa, faz ceviche e não vence o abacate, né? Então fica meses no menu. Flor de pê fica às vezes 2 dias, porque a flor de pê cai em 3 dias, a gente tem que ter tempo de coletar, fazer o preparo e servir. Às vezes são 2 dias que a gente tem prato de flor de pê. Então, vai indo nessa. Mas E é justamente isso, são alguns paradigmas de qualidade de restaurante que a gente tem que quebrar, né? Não é sustentável você manter um pedaço de filé mignon durante 4 anos no seu menu. Já não é sustentável nem você ter um pedaço de filé mignon, né, no seu menu, muito mais durante 4 anos. Imagina a quantidade de bois, né, que tiveram que ser utilizados para aquela quantidade de filé mignon durante 4 anos no seu restaurante. Da mesma maneira que aquele pedacinho de cenoura que você usou é a mesma coisa. Quantas cenouras não foram jogadas fora para você fazer uma porcaria de uma bolinha de cenoura, né? Então, assim, a gente foi para um caminho muito estranho na gastronomia, que é justamente uma desconexão total da realidade, da produção, do ingrediente e das coisas que são importantes na vida, né? Agora, com certeza, a gente vai começar a olhar um pouquinho mais, né? Porque a gente acabou de passar aí por 2 anos de fim do mundo, né? E que fizeram, acho que, com que muita gente repensasse muitas dessas coisas e muito desses valores. O que é um restaurante de qualidade? O que é um produto de qualidade? O que é um bom milho? É um milho bonito? É um milho crioulo? É um milho cultivado sem veneno, né? Então, acho que são coisas aí que a gente parou um pouquinho para pensar nesses últimos tempos. E eles pegou um gancho legal, né? Eu acho que é super interessante. Eu lembro quando a gente estudava, pediam que a gente torneasse legumes. Lembro cenoura e batata torneada, porque era uma técnica francesa. Então, hoje, se a gente for pensar nisso, a gente perde muita coisa e vai muita gente com fome, né? A gente torneando legumes.
Então, se a gente pode pensar assim, o pensamento seu, ser sustentável é ser responsável? Com certeza. O grande problema é que boa parte das pessoas não quer ser responsável por nada, né? Então é muito mais fácil você comprar alguma coisa de saquinho e jogar o saquinho na rua, né? E achar que você não é responsável por aquilo, do que você começar a pensar. Que quando você começa a pensar, não é só o que você come, é o que você bebe, é o que você passa no seu rosto, é o carro que você usa, é tudo. E é impossível você viver num grande centro e ser 100% sustentável nesse sentido, né? Então, responsabilidade 100%, assim, inclusive de saber os seus limites, né? Porque é impossível você ser 100%... Para você ser 100% sustentável, você tem que morar numa vila do interior e agir ali localmente, na sua comunidade, plantar o que você come, né, fazer seu queijo, fazer seu azeite. Isso é uma realidade que muito pouca gente pode ter, né? Mas dentro de centros urbanos a gente pode tentar pelo menos minimizar essas coisas. Mas com certeza, responsabilidade é a primeira coisa. Você assumir que é um problema seu, porque é um problema de todo mundo, né? Não é meu, não é teu, é um problema de todo mundo. Então, responsabilidade é o primeiro passo. Liz, Perfeito. Tem uma frase aqui que pode falar, Ian, com você vai lá. relação a... Você falou, né, de plásticos, de recicláveis no geral. Vidro, papéis. A gente viu que você tem uma grande produção de vinhos, azeites, entre outras coisas. Como que você reaproveita isso, recicla, né, essas coisas? Queria que você compartilhasse um pouco e mostrasse que dá para reciclar qualquer coisa que está ali na cozinha, seja descartando de uma forma correta ou ali mesmo usando no seu restaurante, por exemplo. Sim, por exemplo, as embalagens a gente recicla todas, rolhas a gente usa dentro de caixa de vinho para mandar a caixa de vinho por correio, né? Então a gente, em vez de comprar um papel bolha, a gente usa as coisas que a gente tem, né? Todas as caixas que chegam de importadoras ou etc., todos os papelões a gente guarda, porque aí tudo que a gente despacha a gente coloca com caixa reutilizável. Os óleos, todos a gente transforma em sabão, 100%. Então, tudo se transforma em sabão e a gente não compra mais sabão. Ai, que maravilha. Nem em casa, nem no restaurante. A gente usa só o sabão que a gente mesmo faz, né? Então, a gente utiliza 100% dessas sobras aí, de óleo, de gordura, para fazer sabão. Teoricamente, eu não poderia, né? Porque tem uma lei sanitária bastante antiquada que diz que o óleo não pode voltar para a cozinha. Então, se eu usei o óleo que saiu da cozinha, ele volta em forma de sabão, e isso pode dar uma contaminação cruzada. Tipo, é ridículo. Mas existem instituições e pessoas que podem fazer para você, né? Então, por que não montar uma instituição no seu bairro, na sua cidade, de pessoas que precisam de renda para fazer esse sabão, e aí depois você compra delas. Dá na mesma. Perfeito. E uma frase que eu achei bem legal, que deve ser sua, né? Provavelmente estava escrito: plantar seu alface pode ser o gesto mais anarquista de todos os tempos. Achei bem legal, porque é aquilo que você disse no começo, ninguém sabe se semente tem alface, se semente tem flor. Então, acho que parte por aí. Eu acho que o nosso próprio alimento poderia, de alguma forma, a gente estar entendendo o que se come, começar plantando e começar fazendo esse todo, né? Às vezes a gente brinca aqui, mesmo a gente morando numa cidade de interior, a gente fala, até as pessoas mesmo de São Paulo, uma capital grande, nem sabem de onde vem o leite de caixinha. E quando você fala com algumas crianças que vêm da vaca, eles falam: esse cara fez, se alimentaram daquilo ali em todo o início. E Liz, uma dúvida para a gente ir finalizando, né? O Ian também, se ele tiver alguma dúvida que algum aluno colocou: como treinar e sensibilizar uma equipe de cozinha sua ou sua equipe de salão para que elas entendam isso, sabe? Como, falando tudo isso que você disse para a gente, ou tem algum ponto ali que eles toca mais eles para eles entenderem essa ação? Olha, se você conseguir responder essa pergunta para mim, eu vou te agradecer, porque Muito é o difícil grande trazer. desafio, né? É o grande desafio, porque assim, não adianta eu ter um conceito e a equipe ter outro,
né? Então, assim, é todo dia de conversa, é todo dia de roda de conversa. Dá livro, mostra filme, assiste documentário, vai junto visitar o produtor, né? Não adianta você ter uma mudança de pensamento e de paradigma em uma pessoa, tem que ser todo mundo, né? Porque só assim você consegue também driblar a demanda do consumidor que vem viciado de outros lugares, né? Então toda a equipe tem que estar muito bem estruturada, justamente para se o cara falar, mas como assim acabou a banana da terra? Pois é, você sabe por que a gente não tem um menu sazonal? Blá, 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 blá. Mas é assim, é trabalho de formiguinha, é formação do zero. É do zero. Não adianta ser o melhor chefe de cozinha, né? Que a gente tem que formar do zero. Toda essa consciência sustentável dentro da gastronomia. Perfeito. Ian, ficou alguma pergunta? Essa é a minha pessoal. Liz, qual foi a virada de chave sua? Né? Tipo, da onde veio esse tipo de ser sustentável? Porque a gente vê na nossa formação, a gente tem todo o estudo sustentável. Mas foi realmente na faculdade ou foi algo interno seu, de suas experiências, vivências? Eu acho que foi anterior mesmo, porque assim, eu sempre tive uma visão muito romântica dessa questão da nutrição como entender como o que você coloca para dentro te modifica, né? Isso pode ser extremamente metafórico, mas na parte prática da alimentação, isso me levou a muita frustração, porque a nutrição não me respondeu isso, a gastronomia não me respondeu isso. Então, como conseguir conciliar, né, todas essas coisas? A nossa saúde, o sabor, a experiência gastronômica e a saúde do planeta, né? E isso, assim, sempre foi a minha grande dúvida, né? Desde antes, depois fazendo as faculdades, e foi justamente por isso que eu comecei esse restaurante, né? Para ver se era possível colocar isso em prática. Por isso que eu brinco, né? Que a Enoteca surgiu como um projeto, e ela continua sendo um projeto de restaurante sustentável. Muito bom. Eu acho que sim, foi um bate-papo muito legal. Acredito que para os alunos entender um pouco desse ciclo fechado, entender um pouco do trabalho que é de formiguinha, igual você falou, não é um trabalho da noite para o dia, que amanhã alguém vai estar plantando e vai estar servindo no seu próprio estabelecimento. Pode reduzir gastos, com certeza, mas igual a Alice falou, pode também não, porque é muito difícil, como ela disse, ficou muito tempo no vermelho. E agradecer, sabe, assim, deixar assim, o nosso carinho especial por você. Eu sempre falo para os alunos de nutrição daqui da universidade também, que eles têm que estar ligados com a gastronomia, que não é dois mundos diferentes. A gente tem que Deveria ser a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. E é igual você falou, um tempo atrás, se a gente fosse bater um papo com um nutricionista igual você está batendo comigo, acho que seriam cão e gato se degladiando ali sobre Sim. assuntos diferentes. Então, hoje, assim, alguém tão importante como você, formado em nutrição, entendendo, e formado em gastronomia, entendendo esse elo que dá para fazer entre os dois, eu acho que é o caminho de pessoas assim que a gente precisa, tá? Ian, quer finalizar alguma Eu queria coisa? agradecer mesmo, né, em nome de todos os alunos da universidade. Obrigado, Liz, por ter tido seu tempo aqui com a gente. Obrigado pelos seus conhecimentos. Eu acho que vai mudar mudou muita coisa em nós, né? Fez a gente mudar e pensar em algumas outras coisas. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, essa questão de o que a gente faz no pós, não é nem o que a gente faz no meio, é no pós, no final dele. Muito obrigado mesmo pelas coisas. Eu que agradeço e me deixo também, fico aqui à disposição, inclusive para os alunos que quiserem falar comigo, quiserem tirar dúvidas, pode mandar direct no Instagram que eu respondo. Então, fiquem à vontade. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar. Imagina, só para deixar então, já que a Alice falou, o Instagram dela é @licereja, né? Para todo mundo que quiser acessar. Quem quiser visitar a Enoteca, ela fica em São Paulo, na rua Professor Atílio Inocente, 811, na Vila Nova Conceição. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá, Liz, obrigado mais uma vez, todo o sucesso do mundo na sua vida, nas suas plantações, no seu restaurante, tá? Muito Você obrigada. merece. Tá Até bom? mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.